Pessoal, eu queria, na realidade, iniciar esse debate agradecendo desde já a presença de vocês. Acho que é um esforço enorme. No caso, o Diego já não estava morando no Brasil mais, enfim, veio da Dinamarca para poder dar essa contribuição. O pessoal do TSE, então, nem se fala. Você imagina trabalhar no TSE 2 semanas do primeiro turno, né? Eu acho que deve estar meio bagunçado a rotina de trabalho de vocês, mas, enfim, a gente fica super honrado de... não só a presença do Rodrigo, enfim, veio uma comitiva inteira do TSE para acompanhar esse trabalho. Queria agradecer também a visita dos canais de imprensa, a gente está com a presença da Globo, da Globo News aqui, então acho que é um trabalho importante que a imprensa também faz, de ajudar a levar essa discussão adiante. E o que a gente, enquanto plataforma como evento, vem tentando promover em torno dessa temática, é justamente a transparência em torno da discussão, né? E a gente, para quem acompanha o Mindsec há algum tempo, já viu outras palestras do professor Diego Aranha. Para quem visita os eventos em outras cidades, o Rodrigo vem visitando alguns eventos nossos, tanto os eventos técnicos como os eventos de gestão ao longo do ano, até num arranjo meio informal nosso aqui de poder estar preparando esse debate que a gente vem tendo aqui hoje. Eu acredito que essa aproximação ela é um amadurecimento muito importante, e eu acredito que a gente vive uns tempos meio malucos, né? E um dos grandes problemas desses tempos malucos é que, às vezes, as redes sociais criam uma certa bolha de informação e faz com que as pessoas fiquem mais propícias a acreditar em certas teorias de caráter conspiratório. Porque, obviamente, se você está na rede social e você tem a impressão de que só existe eleitor do mesmo candidato que você, porque todo mundo concorda com você dentro, porque é assim que funciona, né, o algoritmo da rede social para garantir que você acha que a rede social é um lugar palatável, digamos assim, né, para você estar, é lógico que as pessoas ficam mais afeitas a achar, tipo, não, mas deve ter alguma maluquice acontecendo, porque todo mundo que eu conheço vota no candidato tal e eu não vejo o candidato tal aparecendo no sistema, enfim. E eu acho que é um papel importante da gente estar promovendo esse debate. Vai ser a última vez, enfim, que eu vou tentar falar. Eu me sinto meio... Como a gente está em época de debate eleitoral, eu, como moderador, eu modero o debate um monte de vezes, mas eu me sinto pressionado pela minha imparcialidade, né? Porque os jornalistas, não é meu caso, mas o pessoal está super exposto em debate político, enfim. Nós vamos começar, na realidade, dando um espaço para o TSE fazer um contraponto geral, até porque a gente acha que isso vai otimizar um pouco o debate, ou seja, algumas questões de caráter geral já vão ser endereçadas pelo Rodrigo, e eu faço um pedido à nossa comunidade. Eu acho que é uma honra muito grande para todo mundo poder estar participando aqui dessa discussão. E... quando eu fiz o convite para o TSE e quando eu fiz o convite para o Diego e para a imprensa, o pitch foi assim, eu falei assim, gente, vamos lá, porque a comunidade técnica é uma comunidade mais blindada de questões político-partidárias. Então, acredito que a gente vai poder fazer uma discussão de caráter, digamos assim, mais científico, né? E blindar, de certa forma, essa discussão de umas maluquices, às vezes, que a gente lê por aí, na internet, nos memes, enfim. E eu conto com a colaboração de vocês para que a gente dê uma contribuição de fato e para que isso que eu prometi para ambas as partes, né, de que a gente ia fazer um debate focado em assuntos técnicos e não tanto partidários, possa efetivamente acontecer. Então, eu começo dando um espaço para o Rodrigo. Rodrigo, se você quiser usar um tempo seu aí para fazer meio que um contraponto geral, de repente, às questões aí que foram colocadas pelo Diego, e logo na sequência a gente abre para perguntas da plateia. A gente tem aí os roads posicionados com microfones, a gente meio que deu uma distribuída. Procurem, por gentileza, fazer as perguntas mais claras e diretas possíveis a respeito dos pontos de preocupação, porque a gente também tem um dinamismo aí depois nas respostas. Rodrigo, por favor. Bom, boa tarde. Primeiramente, agradecer ao Anderson e toda a equipe da Flipside por abrir esse espaço para que a Justiça Eleitoral possa falar um pouco mais sobre a urna eletrônica, falar um pouco mais sobre a segurança do processo eleitoral. Particularmente, eu, como servidor do TSE há 11 anos, fico muito triste ao ver todos os ataques que estão ocorrendo em torno da urna eletrônica e da sua segurança. Bom, é importante a gente destacar que a urna eletrônica ela foi uma grande conquista da democracia brasileira. Há 22 anos, o Brasil usa urnas eletrônicas, e, nesse período, a gente pôde observar que todas as fraudes relacionadas ao registro dos votos em papel e ao processo de contagem desses votos foram absolutamente extintos. Não existem mais fraudes.
Não existem, simplesmente não existem, não há nenhum relato de fraude desde então. Claro, existem suspeitas, sempre tem suspeitas, mas fraude, de fato, não existe. Além disso, o voto eletrônico, materializado pela urna eletrônica, ele aproximou o cidadão da democracia. A gente pode ver pessoas, por exemplo, deficientes visuais, tendo uma facilidade muito grande para votar. A urna tem vários mecanismos de acessibilidade. E outro ponto fundamental para a democracia foi permitir que cidadãos de mais baixa renda, analfabetos, votassem e tivessem seu voto respeitado. Num processo manual em que a pessoa tem que escrever a manifestação da sua vontade, ou então ler um pedaço de papel para registrar o seu voto, torna a vida do analfabeto muito difícil. E essas pessoas têm o direito de votar, elas precisam ter a sua vontade respeitada também. Essa foi mais uma grande conquista da urna eletrônica. Existem até pesquisas que indicam que o perfil, né, dos governantes mudou em função da urna eletrônica. Várias ações sociais, projetos sociais foram implantados à medida que as pessoas de mais baixa renda, que tinham dificuldade para votar e ter a sua vontade efetivamente expressa, passaram a ter o seu voto respeitado com a urna eletrônica. Então, essa, sim, é uma grande conquista da democracia brasileira. E existe também uma grande conquista, a urna também é uma grande conquista da engenharia brasileira. Para vocês terem uma ideia, no dia da eleição, entram em operação mais de 500 mil urnas. São 500 mil equipamentos sem qualquer tipo de comunicação que são distribuídos por todo o Brasil. Desde aqui da Avenida Paulista até o meio da floresta amazônica, existem urnas eletrônicas operando no dia da eleição, e é uma única chance para que esse equipamento funcione e funcione de forma correta. E certamente que tem muitos de vocês que conhecem, já fizeram projetos de hardware e de software e sabem que essa não é uma tarefa fácil. Ter um equipamento que funcione corretamente num único dia, em todo o Brasil, em todas as mais variadas situações, não é algo fácil de fazer. E o Brasil conseguiu fazer isso. Então, essas conquistas, tanto do ponto de vista de engenharia quanto de democracia, o Brasil não pode abrir mão. É perfeitamente válido e saudável que a gente discuta aqui a segurança do processo eletrônico, a gente discuta os mecanismos de segurança que estão efetivamente implantados na urna eletrônica, seja seus procedimentos de controle, seja seus recursos em hardware e software. A gente precisa fazer essa discussão, a gente precisa saber se aquilo que existe hoje é suficiente ou não, se há espaço para melhoria, e a gente entende que há, sim, espaço para melhoria, mas negar tudo isso é um grande erro. Bom, passado esse pequeno recado, né? Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte, muito se falou aqui, o Diego acho que explicou muito bem sobre toda a sua experiência nos últimos anos aí, em torno da urna eletrônica e do trabalho que ele tem feito junto ao TSE nos testes públicos de segurança. Faço aqui um reconhecimento e elogio em torno do conhecimento que o Diego adquiriu do seu processo. A eleição não é simples, tem vários sistemas envolvidos, vários processos envolvidos, vários procedimentos, e o Diego tem mostrado um conhecimento bastante rico de tudo isso, o que não é fácil. Bom, mas algumas coisas aqui precisam ser melhor elucidadas, né? Uma delas diz respeito à existência ou não de procedimentos de auditoria. Existem sim. A abertura dos sistemas existe. Muito se falou sobre o teste público de segurança e ele ser um mecanismo de auditoria, e talvez o único mecanismo de auditoria, já que é aquilo que o Diego vivenciou de fato. Mas ele não é o único momento em que os sistemas são abertos para a sociedade acompanhar e fiscalizar o trabalho feito pelo TSE. Durante um período de 6 meses, todo o código-fonte de todos os sistemas eleitorais fica à disposição de uma série de entidades, partidos políticos, OAB, Ministério Público, Polícia Federal, universidades, entre outras entidades, para fazer uma extensa avaliação do software, não somente análise do código-fonte, mas também acesso à documentação, compreensão do processo de desenvolvimento, testes no hardware, do ponto de vista de funcionamento. Tudo isso está disponível por um período de 6 meses.
que culmina numa cerimônia que a gente chama de cerimônia de lacração e assinatura digital dos sistemas. Então, aqueles sistemas que foram vistoriados por 6 meses, numa etapa final, são submetidos à compilação e esses binários são assinados digitalmente, em cerimônia pública, que pode ser acompanhada pelas mesmas entidades que fiscalizaram, que verificaram o software anteriormente. Então, durante um grande período de tempo, é feita uma análise, se ganha confiança no sistema, e, em seguida, é feito um atesto de que aquele sistema está correto, e, finalmente, com a assinatura digital, para se garantir que aquele software que foi desenvolvido pelo TSE é aquele que está sendo usado nos TREs e nas urnas eletrônicas. A título de exemplo, neste ano, a Polícia Federal fez esse trabalho. Ela passou, uma equipe de peritos passou uma semana no tribunal, inspecionou o código, tirou dúvidas com a equipe, analisou a documentação, fez exercícios na urna e, ao final, na cerimônia de lacração, fez assinaturas dos sistemas. E a equipe da polícia, os peritos da polícia em todo o país, terão a capacidade, esse ano, de verificar se o software que está sendo usado, seja nas estações de trabalho dos TRS, seja nas urnas eletrônicas, corresponde àquele que eles fiscalizaram, que eles assinaram lá em Brasília. Esse é um exemplo, né? A gente pode falar de várias outras coisas aqui, o Anderson já quer abrir os debates, você acha que é necessário mesmo? Não, na realidade não, mas, eu não queria interromper teu raciocínio, eu ia só pedir para você clarificar, vocês fazem uma assinatura digital no TSE, e essa assinatura depois ela é verificada localmente nos tribunais regionais, é isso? Só você pedir para você detalhar esse processo. Na cerimônia de lacração são feitos vários níveis de assinatura digital, né? Existe um nível inicial de assinatura que é feito pelo TSE, com chaves nossas, numa sala-cofre, e, nesse momento, a gente faz a assinatura do sistema operacional, da cadeia de inicialização do sistema operacional, bootloader e kernel do Linux. E essas assinaturas são validadas pelo hardware da urna. Então, nesse ponto, não há que se falar em autoverificação do software. É um hardware que foi previamente auditado e que recebeu certificados digitais num processo muito semelhante ao que existe com tokens criptográficos, CP Brasil. Nesse ponto, a gente tem o hardware da urna verificando o software. A partir dali, existe uma cadeia de verificação do kernel para os aplicativos, verificando também a assinatura digital, essas assinaturas geradas na cerimônia de lacração em Brasília, semi-honesta pública, que pode ser fiscalizada. É um chip criptográfico? Sim, é um chip criptográfico. Realmente ele é muito semelhante a um token, né? Ele desempenha basicamente 2 funções. Ele se assemelha a um TPM, que a gente encontra em vários computadores hoje em dia, que é um dispositivo que verifica a autenticidade do sistema operacional. E ele também tem um papel de token criptográfico. Ele tem a guarda segura de chaves e oferece para as aplicações serviços de assinatura e de criptografia. O resultado da urna é assinado por esse mesmo dispositivo. 100% das urnas possuem TPM? Ainda não. Ainda não. A gente ainda tem urnas anteriores à implantação desse dispositivo e que serão utilizadas nessa eleição pela última vez. Perfeito. Rodrigo, acho que como um panorama geral foi muito interessante. Queria de cara abrir para a plateia, caso a gente tenha perguntas específicas. Já temos uma pergunta ali. Aqui, por favor, o microfone. Temos perguntas ali também no fundo. Enquanto o microfone chega, só a título de curiosidade também, porque às vezes a gente vê essa teoria conspiratória, esses TPMs, eles são fabricados também pela Diebold ou são por um fabricante terceirizado? E, no caso de fabricante terceirizado, de que país? Que eu sei que não se fabrica TPM no Brasil, que eu saiba, pelo menos. Então, eu falei TPM aqui a título de simplificação, né? É uma arquitetura própria da Justiça Eleitoral, que possui, inclusive, artigo científico publicado em periódico internacional. Bom, o projeto desse hardware, do ponto de vista da especificação de funcionamento, ele é apresentado pelo TSE para licitação, e a empresa contratada faz o projeto de engenharia a nível de hardware e do firmware embarcado. O firmware embarcado nesse dispositivo, ele é de propriedade do TSE, e o TSE tem o código-fonte desse firmware e audita o código-fonte desse firmware. O processo fabril também é auditado pelo TSE, que vai até a fábrica e acompanha o processo de montagem da placa e também o processo de montagem da urna final aqui no Brasil.
É importante destacar o seguinte: a urna, quando sai de fábrica, ela sai num estado não operacional. Ela não tem certificados digitais do TSE e, com isso, o teclado da urna não funciona por completo. As teclas numéricas e a tecla confirma não funcionam, somente branco e corrige. É somente isso que o fabricante tem à disposição na fábrica. Somente depois que a urna chega ao TSE ou aos TRS, ela passa por um processo de certificação, recebendo, então, certificados digitais do TSE, e isso libera a urna para plena operação. Perfeito. Mas é um firmware, então, não é uma implementação em silício. Porque quando você fala TPM, às vezes pode levar as pessoas a acharem que é um chip. É um processador ARM. Perfeito. Que tem um firmware próprio, né? Esse processador ARM está dentro de um que a gente chama de perímetro criptográfico. Então, ele tem uma área bem delimitada dentro da placa, e essa área é resinada, né? Se alguém tentar violar essa região, a resina destrói o circuito. Perfeito. E você disse similar a um TPM no sentido de que é uma CPU independente da CPU original da arquitetura, né? Inclusive, essa unidade computacional é a primeira parte da placa a ser energizada. Ela inicia, carrega, faz a leitura da BIOS em memória, valida a assinatura da BIOS, em seguida energiza o processador, que, por sua vez, vai colocar a BIOS em execução. Perfeito. Acho que a gente tinha temos perguntas aí no fundo, né? Ali. Já chegou o microfone aí? Não. Ali? Não? Ali, acho que é o Kleber Brandão está levantando a mão. Ali, perdão. Oi, Anquises, por favor. Falando. Nome, cargo e a pergunta, por gentileza. Alô? Oi, Anquises. Não vou falar empresa porque eu estou falando como pessoa e não como empresa, tá? Uma pergunta aqui, pegando o gancho aqui no que o Rodrigo falou, ele disse que o código-fonte das urnas são auditados pela uma parcela da sociedade por esse processo aí de 6 meses. E, em paralelo, o Diego Aranha ele disse que, quando ele participou dos processos de auditoria, ele tinha acesso muito limitado ao código, né? Aparentemente partes do código obfuscadas ou faltando, como parte do processo de auditoria. Ou seja, o teste que ele participou, assim, o processo de teste era controlado pelo TSE. A minha pergunta, então, é, nesse teste que você disse que é feito pela uma parcela da sociedade, o TSE dá acesso total ao código ou dá acesso só à parte do código que interessa? Rodrigo, antes de você responder, até a título de transparência, nós convidamos também a Polícia Federal para participar desse debate e, enfim, o pedido foi indeferido. Acredito até que por uma burocracia interna do órgão, mas foi o outro time, né, que participou esse ano dos testes, o Ivo Peixinho, né, coordenava o time, acho que para uma figura conhecida da nossa comunidade para alguns de vocês. A princípio era para estar aqui também, mas acabou não conseguindo estar, então, só explicando aí também por que a Polícia Federal não veio. Rodrigo. Legal. O Ivo Peixinho ele participou do teste público de segurança no ano passado e, em 2016, ele também esteve com uma equipe no TSF nesse trabalho de 6 meses antes da eleição, né, fazendo uma avaliação do software, e esteve novamente este ano fazendo esse trabalho mais uma vez. Bom, em linhas gerais, as restrições com relação ao código que está disponível nesse período de 6 meses são as mesmas do teste público de segurança, certo? Bom, aqui acho que a grande questão é o seguinte, né? O próprio Diego levantou, a parte do código é retirada e tal. Bom, a gente tem um cuidado muito grande com relação às chaves criptográficas, né? Dado uma decisão de projeto que existia até então de ter chaves embarcadas no código-fonte, naturalmente essas porções de código não poderiam ser reveladas por ser a evidenciação da chave criptográfica, que não pode vazar de forma alguma, né? Mas, uma vez vencida essa decisão de projeto, que é o estado atual do software, hoje o software não contém chaves embarcadas no código-fonte, não faz mais sentido, isso já pode ser verificado pelas equipes que foram auditar o software este ano, não há mais que se falar em retirada de porções de código, certo? Com relação à abertura como um todo... Só clarificando, Rodrigo, sim, retirada do lado de vocês, né? Ou seja, sim, vocês não escondem nosso. mais nenhum... Enfim. A gente tinha headers, aqui os headers com buffers, que seriam chaves e tal, isso tudo foi eliminado. Bom, acho que um anseio geral,
o Diego tem Sensei também, eu já ouvi isso em vários lugares, onde eu vou, sempre falam a mesma coisa, sempre me perguntam a mesma coisa, sempre me pedem a mesma coisa, que é o seguinte: quando o código vai estar na internet? Dá uma urna aí, né? Não, dá uma urna não, porque isso é proibido, né? Mas, quando o código vai estar na internet, por que não está na internet, tudo mais e tal. Bom, essa abertura está sendo, sim, considerada pelo TSE. A gente está, sim, se preparando para viabilizar isso. Eu não posso fornecer uma data, porque não tem ainda uma data para isso acontecer, mas é algo, sim, que está sendo trabalhado e deve acontecer o mais breve possível. Que ótima notícia. Acho que temos mais uma pergunta ali, depois temos uma aqui na frente. Alô, oi. Boa tarde. Rodrigo, uma dúvida que eu tenho em relação... Brandão, você puder falar só um pouquinho mais alto? Oi, melhor? Melhor. Uma dúvida que eu tenho em relação a esse processo é se existe algum tipo de controle ou verificação de como é imputado os dados dos candidatos. Então, eu, como candidato, eu submeto minha foto para aparecer na urna eletrônica e esse arquivo é auditado de algum jeito antes de entrar na urna, porque ele pode ser um vetor para explorar algumas das falhas que o Diego elencou. Uma pergunta Tudo bem. de muitos anos na bancada da malícia. Beleza. Vou tentar, o input da urna, isso, né? Claro. Vou tentar, então, explicar um pouquinho esse processo, né? Quem faz o registro dos dados dos candidatos são os próprios partidos políticos. Eles utilizam o sistema desenvolvido pelo TSE e, nesse sistema, eles fazem um cadastro dos dados, nome do candidato, foto e tudo mais lá que for pertinente. E esse sistema, então, envia os dados para a Justiça Eleitoral. Internamente, a Justiça Eleitoral utiliza um outro sistema para fazer o gerenciamento do ciclo de vida de um registro de candidatura. O registro de candidatura ele passa por análise judicial, então ele vai sofrer ali uma aprovação de um juiz, pode ser rejeitado por um juiz, receber um recurso e tudo isso tem um ciclo de vida que ocorre por software também. Bom, o que acontece nesse sistema se reflete num sistema de divulgação das candidaturas, está disponível no site do TSE e talvez alguns de vocês tenham visto em função aí de movimentos recentes em torno de algumas candidaturas de mais destaque, né? Mas o que acontece dentro desse sistema é refletido na internet e toda a sociedade pode ver. Internamente, a Justiça Eleitoral tem dois procedimentos que vale a pena destacar aqui. Um deles é prévio ao momento que estamos vivendo, que é o seguinte: numa etapa intermediária ali do processamento das candidaturas, é feita uma validação dos dados dos candidatos na urna eletrônica. Então, o sistema gera os dados dos candidatos num arquivo assinado por esse sistema. A urna recebe isso, valida a assinatura e exibe na tela o nome do candidato, número, foto, qual partido. Isso é feito, já foi feito antigamente com validação dos partidos, hoje é feito só com validação interna. Bom, isso já passou. O que está acontecendo agora, está acontecendo nessa semana, inclusive, é o seguinte: esse sistema, uma vez julgado todos os registros de candidatos, ele passa por um processo que a gente chama de fechamento. Feito esse fechamento, ele gera os arquivos com os dados de candidato, assinados pelo próprio sistema, e esses arquivos trafegam pela rede da Justiça Eleitoral, chegam na ponta, num cartório eleitoral ou numa máquina no TRE. Esses dados são recebidos por um sistema que gera os cartões de memória. Esse sistema valida a assinatura antes de gravar os arquivos de candidato no cartão de memória. E na urna eletrônica, essa mesma assinatura é validada, mais uma vez, pelo software. Então, perceba o seguinte: existe um sistema que espelha aquilo que acontece, todas as operações realizadas pela Justiça Eleitoral na internet, e o dado que esse sistema gera é assinado na sua origem, e ele trafega por várias etapas aí da eleição, dos sistemas eleitorais, até chegar na urna com assinatura digital. Em momento algum, durante o tráfego dessa informação, pode haver algum tipo de adulteração da informação. Só, Diego, se você quiser comentar, acho que o Brandão é um pesquisador muito experiente e ele fez uma pergunta que eu acho que isso já foi levantado muitas vezes pela comunidade técnica, que é: se você fosse realmente tentar hackear a urna do jeito que está hoje, um vetor de ataque possível. Então, ele deve ter perguntado porque ele já imaginou colocando um exploit dentro de uma foto de candidato, mandando para a Justiça, a Justiça assinando digitalmente essa informação e mandando para a urna. Por que vocês nunca escolheram esse caminho na hora de fazer os testes?
porque eu considero um caminho esotérico. Assim, dado o conhecimento que eu tinha, especialmente dos testes de 2012, eu via pontos na superfície de ataque que eram de exploração muito mais simples, e eu considero realista, do que montar uma foto para executar código arbitrário na urna. Assim. Então, na medida que você pode capturar as chaves criptográficas do código, ou como a equipe de peritos da Polícia Federal conseguiu, né, executando esse cartão em uma máquina virtual e obter acesso privilegiado ao software de votação para explorar mais vulnerabilidades e colocar seu código para rodar, eu penso que, primeiro, né, esse cenário é mais factível na prática, e eu acho que o nosso papel como pesquisadores participando dos testes é exatamente nos direcionar por abordagens que sejam mais factíveis, até para poder colaborar, do que testar questões esotéricas que talvez surtiriam um pouco o efeito na prática. Assim. Além do que, para você escrever esse exploit e explorar exatamente o ponto certo, você precisaria ter já um conhecimento bastante íntimo sobre o software de votação, que eu imagino abriria outras possibilidades de ataque mais interessantes, como, por exemplo, as que eu descrevi aqui. Então, eu considero simplesmente uma abordagem esotérica, abordagens com melhor custo-benefício, na minha concepção. Legal. Próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Silvio. Em auditoria, existem alguns requerimentos que, por exemplo, para que seja feita uma afirmação, seja produzida a evidência e essa evidência seja colocada, por exemplo, em confronto com pessoas com maior expertise, ou mesmo perguntada à equipe que gerou. Então, quer dizer, a afirmação de que não há possibilidade de fraude é baseada em que evidências? Perfeito. Bom, praticamente todo ano, toda eleição, existem denúncias. Candidatos entram com denúncias na Polícia Federal, no Ministério Público, e esses órgãos conduzem as suas investigações. Essas investigações são baseadas em quê? Bom, em atas, em registros em papel do que acontece na sessão eleitoral, cadernos de votação, ata da sessão que é assinado pelo mesário, e também por evidências eletrônicas produzidas pela urna. A urna produz o log de todas as suas operações, o arquivo de RDV, boletim de urna, tudo isso fica à disposição dos investigadores. De todas as análises que eu já vi, a Polícia Federal que faz uma análise mais aprofundada do ponto de vista de até fazer dump de cartões de memória e avaliar o conteúdo desses cartões. E de todas essas investigações que já foram conduzidas por esses órgãos, a conclusão foi sempre a mesma, não aconteceu nada. A eleição foi íntegra. Então, do ponto de vista de investigação criminal, que é uma auditoria nesse caso, sim, existem evidências que são fornecidas para essas entidades e elas conseguem conduzir suas investigações. Não sei se eu respondi a sua questão. Posso fazer um comentário a respeito? Essa é uma pergunta importantíssima porque ela sempre aparece, né? Tanto nas alegações da Justiça Eleitoral, como não haver evidência concreta de fraude em eleições anteriores, quanto quando eu falo a respeito desse tema, se é possível existir fraude, etc., nas próximas eleições, quanto candidatos aí levantando de maneira leviana essa possibilidade, como se uma fraude necessariamente fosse afetar aquele candidato, né, quando, na verdade, o sistema tem problemas que afetam todos os candidatos, todos os eleitores, todos os votos. É particularmente maluco quando um candidato que já se elegeu através do sistema levanta suspeição sobre o sistema. Né? Mas acho que a gente não deve falar de candidatos, certo? Eu só gostaria de deixar isso, apenas dizer que é uma pergunta recorrente. Essa pergunta é difícil de responder porque a reclamação é exatamente por transparência. O esforço de auditoria que existiu no sistema, ele tomou meses e basicamente foram analisados toneladas de arquivos produzidos por urnas eletrônicas em busca de tentar encontrar algum vestígio de comportamento malicioso durante a eleição, que talvez esteja ou não representado nesses arquivos, depende de exatamente onde uma fraude poderia ter acontecido. Eu só vou dizer que eu acho esse cenário longe do ideal, onde você tem um conjunto de técnicos gastando meses analisando arquivos, tentando reconstruir a história do que pode ter acontecido no dia da votação, depois de todo esse esforço, ainda assim, produzir um relatório que é inconclusivo. Então, eu devo dizer que eu não acho esse cenário ideal, assim também como não considero ideal a necessidade de você inspecionar milhões de linhas de código antes da eleição, ou ter que debater vulnerabilidades de software em relação a resultados eleitorais. Eu considero que esse debate termina um pouco... não é o lugar desse debate. Eu vejo isso como infeliz. Eu não acho que é o modelo que nós gostaríamos de ter para discutir se resultados são convincentes ou não.
E, dito isso, eu vou aproveitar para, né, reforçar o ponto que eu fiz. Na academia, a gente considera uma noção muito clara de segurança e transparência para sistemas de votação, que é chamado princípio de independência, que a ideia é que você tenha um mecanismo de auditoria que seja independente do software para verificar de maneira também independente que o resultado está correto. Acho que a obsessão com fraudes desvirtua do ponto que é realmente importante. Se o sistema tem condições de provar para um terceiro que o resultado está correto, além de qualquer margem de dúvida. Se realmente esse é o resultado da eleição, num procedimento simples, que seja transparente, que seja acessível à sociedade, e que resolva essa questão rapidamente, ao invés de prolongar análises por investigações por meses sobre bits, tentando torturar esses bits para eles contar a própria história. Assim, eu não considero esse um cenário ideal. Então, por isso, os outros países que adotam voto eletrônico, né, buscam implementar mecanismos que permitam a auditoria que seja independente do software e acessível a cidadãos sem nenhuma especialização sofisticada. Só para ficar nesse tema, sim, por favor, Rodrigo, eu aproveito até para pedir uma clarificação, que é, eu entendo que o comentário do Diego é no sentido de uma pessoa comum, né? Mas, aproveitando que o nosso fórum é predominantemente técnico, eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta. Como é que o TSE, no caso de um cenário de ameaça desse, ou seja, que o software de uma determinada urna tenha sido adulterado, computado votos incorretamente, por exemplo, na hora que isso é submetido para vocês, qual que é o mecanismo de segurança existente hoje para detectar que aqueles votos foram produzidos por um software adulterado lá na ponta? Como que é a cadeia de confiança? Tá legal. Só antes de responder, Anderson, trazer um pouco mais de luz aqui com relação ao trabalho de auditoria que foi conduzido em 2015, né? Após a eleição presidencial, por um dos partidos, né, que disputou a eleição naquele ano. O pedido de auditoria original do partido foi verificar a integridade da totalização dos votos. Para quem se lembra, na época, havia um debate, uma suspeita em torno do crescimento dos votos da candidata eleita, né, que estava perdendo inicialmente, depois se consagrou vitoriosa ao final. E isso gerou suspeição, como é que, de repente, começou a crescer e tudo mais e tal. Então, o pedido original do partido era em cima do processo de totalização. E, em função disso, os trabalhos iniciais do partido se deram em torno do processo de totalização. E, para que ele pudesse ter condições de repetir o processo de totalização, foram fornecidos todos os arquivos de RDV de todas as urnas do país. O partido fez uma análise desses arquivos e pôde constatar que o resultado divulgado pelo TSE, o resultado final da eleição, correspondia ao somatório fiel dos votos contidos nesses arquivos. Então, essa é uma conclusão do relatório, está escrito lá, e esse era o alvo principal, o objetivo principal da auditoria do partido. Naturalmente, ao longo da auditoria, a equipe foi vendo oportunidades de avaliar outras etapas do processo eleitoral. E o TSE, naturalmente, foi permitindo que essas etapas pudessem ser avaliadas. Foi permitido, inclusive, analisar novamente o código-fonte do software da urna, o que não estava no pedido original. Mas isso foi permitido e o partido fez. A conclusão final, acho que é público notório, a recomendação do partido era a adoção da impressão do voto. Isso está lá escrito claramente. Mas isso não tem relação direta com a totalização dos votos diante do pedido original do partido. Então, o relatório, o resultado da auditoria, não é inconclusivo, certo? Foi possível, sim, fazer uma validação do processo de totalização dos votos. E essa validação mostrou que os votos foram somados corretamente. Com relação aos outros aspectos, a gente pode discutir aqui à vontade. Bom, só me lembra que você falou sobre... Como é que a gente sabe que o voto que chega no TSE Legal. não foi produzido por uma urna que teve o código adulterado? Então, as urnas eletrônicas passam por um processo de preparação bastante transparente, que é feita uma cerimônia pública, uma cerimônia chamada de geração de mídias e carga de urna. Essas cerimônias já estão acontecendo, está acontecendo hoje em Brasília para as urnas que serão enviadas para o exterior, e vão acontecer nos estados a partir da semana que vem. Qualquer cidadão pode ir lá acompanhar, ver de perto o que está acontecendo. Ela é fiscalizada por partidos, Ministério Público, OAB, Polícia Federal pode ir também. A imprensa pode acompanhar, não há problema nenhum.
E é uma cerimônia que há bastante controle do que está sendo feito, das bits que estão sendo geradas, das urnas que estão sendo carregadas. É nela que o software é instalado, é nela que são colocados adesivos, lacres físicos nas urnas. Tudo isso pode ser fiscalizado. E nesse processo de geração das urnas, para cada urna é gerado um identificador daquela preparação, daquele aço de preparação, que a gente chama de correspondência. Esse identificador ele vai para o sistema de totalização e, no dia da eleição, somente as urnas que têm correspondência esperada no sistema de totalização terão o seu resultado totalizado. Se alguém tentar preparar uma urna fora desse processo, esse resultado não entra no cômputo final dos votos. Não sei se era bem isso que você queria que fosse elucidado antes, mas percebam que o processo de preparação das urnas ele tem um controle, esse controle é fiscalizável, as correspondências das urnas são publicadas previamente, no sábado, véspera da eleição, isso tudo está disponível na internet. Então, os fiscais de partido podem, inclusive, nas sessões eleitorais, se certificarem de que a urna que está lá é, de fato, aquela que foi gerada na cerimônia. E, bom, como eu disse anteriormente aqui, o hardware da urna provê um mecanismo de autenticação do software. Somente o software desenvolvido no TSE e assinado pelo TSE em Brasília pode ser executado nas urnas. Isso, inclusive, é evidenciado pelo hardware. Existe um LED disponível no terminal do mesário, que é acionado por esse hardware, somente por esse hardware, que fica verde no dia da eleição, caso seja um software assinado pelo TSE. Se não for um software assinado pelo TSE, a urna, em determinado momento da sua inicialização, vai travar, esse LED vai ficar piscando lá em vermelho, e a urna vai ser desligada depois de um tempo. Só na inicialização? Toda vez que você liga a urna, ele verifica a assinatura. Um outro ponto importante também é o seguinte, inclusive vai ser feito este ano, né? É possível verificar o hash dos arquivos que estão na urna, dos executáveis, das bibliotecas, do kernel do Linux, dos drivers. É possível verificar esse hash esse gerado na cerimônia de lacração, ou seja, você consegue ver se os arquivos estão íntegros com aquilo que foi produzido em Brasília. E é também possível verificar a assinatura digital desses programas. Então, aquela assinatura feita pela Polícia Federal, alguns dias atrás, lá em Brasília, poderá ser verificada na urna. Inclusive no próprio local de votação, na manhã do dia da eleição, antes da votação começar. Posso fazer um comentário técnico sobre essa questão, que eu acho que é importante? E também sobre a questão, porque como você colocou na tua palestra inconclusivo, acho que convém clarificar se aquilo realmente estava no relatório ou não, enfim. Sim, o inconclusivo realmente não se refere à totalização. Uma boa amostra de BUs, de boletins de urna, foram conferidos entre BUs eletrônicos e BUs físicos impressos pelas urnas, com inclusive contribuição da amostra do Você Fiscal, que eu coordenei em 2014. Então, de fato, a amostra é boa o suficiente para se concluir que não houve manipulação em escala suficiente para adulterar o resultado de uma eleição nessa etapa. Então, nesse ponto há uma conclusão. Quando eu me referi a inconclusivo, no sentido de provar que o sistema se comportou de maneira honesta ao somar os votos depositados por eleitores. Por mais que a gente tenha essa confrontação entre BU físico e BU eletrônico para a transmissão e totalização, ainda não é possível para o eleitor verificar se o BU, que é produzido no final da votação, de fato captura a intenção do eleitorado, captura o seu voto de maneira correta, como se gostaria, que é uma garantia que é fundamental, que existe em outros sistemas de votação. Sobre a questão das assinaturas, o que o Rodrigo relata está absolutamente preciso, supondo que os mecanismos de segurança estão funcionando corretamente. Não foi o que a gente observou nos testes de 2017, havia uma vulnerabilidade exatamente na verificação dessas assinaturas que permitiu a injeção de código, mas é precisa a alegação dele caso os arquivos tenham sido, a verificação desses arquivos seja correta. Mas é importante determinar que, mesmo que a assinatura digital seja válida, isso ainda não garante que o programa vai se comportar de maneira correta, apenas que ele vem da Justiça Eleitoral. Então, uma assinatura digital, por exemplo, não é suficiente para contornar ou evitar, por exemplo, uma tentativa de fraude sofisticada interna, em que um membro da equipe de desenvolvimento da Justiça Eleitoral decide, sei lá, colocar código malicioso, a assinatura vai ser verificada, o programa vai rodar e o comportamento não vai ser honesto. Então,
Eu não digo que isso é provável, que isso tenha acontecido, que isso vá acontecer. Estou tecendo apenas quais são as garantias que uma assinatura digital fornece. Um último ponto é que, se o comprometimento do ambiente da urna for profundo o suficiente, a própria verificação das assinaturas pode ser comprometida, porque ela acontece no ambiente da urna. Então, se o sistema operacional é comprometido a ponto de até o cálculo dos hashes dos arquivos ser adulterado, é possível. Isso não foi demonstrado experimentalmente, mas existe, em tese, essa possibilidade de que os hashes pareçam corretos, mas os arquivos não sejam mais íntegros. E também não pega tempo de exexeção, né? Sim, isso é uma alterações do alterações código, até colocando essa pergunta para você, Sim, Rodrigo. mas aí percebam o seguinte, o trabalho realizado pela equipe do TSE, ele é passível de verificação, seja pelos 6 meses de inspeção de código, a lacração e os testes que podem ser feitos pelos auditores, inclusive no teste público de segurança, seja pela votação paralela, que acontece no dia da eleição, votação controlada, em iguais condições ao que ocorre numa sessão eleitoral. E, pensando ainda em ataque interno, né, até para dar uma dimensão aqui Perdão que não ficou claro para mim, Rodrigo. Qual a garantia que as pessoas que participaram do TPS, de que forma elas têm uma garantia de que o código que elas analisaram é o código que está sendo executado na urna? Porque talvez não tenha ficado claro para mim. Então, essa é uma pergunta estranha, pelo seguinte, o TPS ocorre no ano anterior à eleição e existe uma janela temporal ali em que, naturalmente, o software vai continuar evoluindo, seja para fazer as correções necessárias daquilo que foi encontrado no TPS, seja para continuar com a implementação de novas funcionalidades advindas aí de mudanças de legislação, né? Perdão, talvez o que eu tenha querido perguntar existe um último momento, digamos assim, sim, de teste e auditoria, isso, né? Que antecede ali a cerimônia de lacração dos sistemas. Até aquele momento ali, você pode certificar que aquilo que está sendo visto em termos de código-fonte é aquilo que está sendo compilado e assinado em seguida. Na cerimônia de lacração, inclusive cerimônia é possível de lacração, verificar o código-fonte? Sim, sim. Você pode ver se o código está sendo compilado, é aquilo que você viu, e esse código compilado, você pode acompanhar a assinatura, pode assinar também como entidade e usar essa assinatura para verificar. Uma coisa depois. importante, né? Ou seja, vocês registram o código-fonte, do momento da assinatura, vocês têm uma cópia desse código-fonte, para uma inspeção futura, por exemplo. Então, perceba que assim, a equipe técnica do TSE responsável pelo software da urna, ela está sob escrutínio constante. Então, a gente, com o servidor do TSE, usar esse poder que a gente teria para fazer qualquer ação maliciosa no software é muito arriscado para nós mesmos, porque o escrutínio é forte e existe. E esse escrutínio existe pelos auditores externos e existe, inclusive, pelas equipes dos TRS. O software desenvolvido em Brasília, ele é desenvolvido somente em Brasília. Mas quem opera esse software são as equipes nos regionais. 27 estados, com equipes bem grandes, testam o nosso software continuamente. Então, um ataque do TSE seria identificado pelos próprios TRS, inclusive. Não é algo que seria fácil de ser escondido. E só para complementar com relação à votação paralela, eu comecei a falar, não terminei. Para quem não conhece, é um processo que todo mundo pode acompanhar e acontece em 2 momentos. No sábado, véspera da eleição, é feito o sorteio de algumas urnas. Essas urnas são retiradas dos locais de votação, elas já estavam distribuídas, seriam usadas na eleição normalmente. Elas são retiradas de lá, levadas para o TRE e guardadas com segurança. As sessões naturalmente recebem novas urnas para ter votação normalmente no dia seguinte, mas o que seria usado de eleição é guardado. No domingo, essas mesmas urnas que foram guardadas são submetidas a um processo de votação monitorado. Então, cada voto que entra na urna é registrado em papel, é registrado em vídeo, acompanhado isso por auditores, e votação normal até o final do dia. No final do dia, às 17 horas, votação encerrada, urna soma os resultados, gera o boletim de urna, resultado apurado da sessão, publicado, e isso é confrontado com o registro em papel, que foi feito anteriormente, confrontado com o registro em vídeo. Isso é feito desde 2004. E sempre a urna se mostrou correta, sempre somou corretamente os votos que nela foram inseridos. Existe uma novidade muito interessante para esse ano, que é a seguinte: equipes do Tribunal de Contas da União, do TCU, vão acompanhar a votação paralela em 5 estados.
Então, percebam que é mais uma entidade, mais um órgão controlando os trabalhos da Justiça Eleitoral. Então, mais uma vez, com possibilidades aí de tentar burlar o processo pela própria equipe da Justiça Eleitoral ficam muito inviáveis. Perfeito. Pessoal, temos mais perguntas na plateia? Temos uma pergunta ali. Perdão, por favor. Meu nome é Reinaldo. Uma pergunta talvez endereçada ao Dr. Diego. Qual a dificuldade em realizar o mesmo tipo de teste público nesses 6 meses em que o código-fonte está disponível, segundo o TSE, para várias instituições? Qual a diferença e por que o mesmo tipo de teste não pode ser realizado nesse período maior? Basicamente, é uma diferença de formato, né? Então, nos testes de segurança, as equipes têm 3 dias para estudar o código-fonte, depois 4 dias, na edição passada a gente teve 4 dias para montar os ataques, felizmente com um termo de sigilo de escopo muito curto, de duração muito curta, e o objetivo é montar ataques contra o sistema que lá está, com conhecimento parcial que pode ser extraído do código-fonte, tentar montar ataques, né, que colaborem com a segurança, o incremento de segurança do sistema, ao se demonstrar experimentalmente que algum dos mecanismos de segurança falhem em cumprir sua função. A janela de inspeção do código, acho que tem uma função bem distinta. Primeiro, ela não... Rodrigo, corrija-me se eu estiver enganado, mas ela não permite você atacar o sistema ou gerar um cartão que possa ser atacado nesse período. O objetivo é outro, é apresentar o código-fonte que vai ser usado naquela eleição para fiscais externos. Claro, como eu também falei na palestra, com suas limitações, porque o código vai mudando ao longo do tempo, evidentemente, né? Está em processo de desenvolvimento, ou até os fiscais podem solicitar que mudanças sejam feitas, então é natural que ele mude ao longo do tempo. E essa base de código com complexidade muito grande, que dificulta, a meu ver, se obter um resultado conclusivo de que o sistema é seguro, ele funciona como deveria, ou ele é resistente a tentativas de manipulação. Entendo também que nessa janela de inspeção de código há um termo de sigilo vigente, cujo escopo eu não sei, eu não sei se nessa edição da inspeção de código ele foi limitado ou não, mas que ele restringe o que um pesquisador eventualmente possa publicar a respeito dessa experiência. Então, a meu ver, para a comunidade técnica de segurança, os testes de segurança oferecem condições de trabalho, ainda por causa das limitações, ainda considerando as limitações, condições de trabalho que são mais favoráveis para se fornecer, de fato, uma contribuição efetiva para o incremento de segurança do sistema e poder se relatar com clareza e com honestidade quais foram os resultados lá encontrados. Entendo que a janela de inspeção de código tem um objetivo completamente distinto, ou parcialmente distinto. Há uma interseção entre as duas coisas, obviamente, mas os objetivos são distintos. Não, é isso mesmo, Diego. E só complementando, né? O teste público de segurança tem como grande objetivo a busca por defeitos. É contar com a comunidade técnica, contar com o apoio da sociedade para buscar defeitos. E, claro, que a gente possa corrigir esses defeitos. Esse período de 6 meses de avaliação, ele busca verificar se o software faz o que deveria. Parece sutil, mas é uma diferença importante. Voltando um pouquinho para o teste de segurança, eu entendo todas as críticas que o Diego faz com relação a controle, burocracia e tudo mais e tal. Reforço que não é a intenção do TSE, não é a intenção da Justiça Eleitoral dificultar os trabalhos de forma alguma, a gente não tem interesse nenhum nisso. Se fosse só para promover uma suposta qualidade do software, uma suposta segurança, era melhor não fazer o teste. Todo esse controle que a gente faz é com vistas a ter certeza de que aquilo que está sendo visto, identificado pelos investigadores, de fato vai ser reportado, e que a gente tenha condições de repetir os ataques que foram realizados e, a partir daí, realizar as correções devidas. É meramente com esse objetivo. E, naturalmente, a gente, recebendo críticas ao longo de todos esses anos, a gente tem buscado aperfeiçoar esse processo, tornar o teste menos burocrático, com a carga menor, e, assim, viabilizar um trabalho mais tranquilo para os investigadores. É importante lembrar que, da mesma forma, às vezes, que a comunidade pontua a questão do modelo adversarial, ou seja, de algumas vezes o TSE, de repente, não considerar a questão da ameaça interna, acho que é importante também clarificar que, para o TSE, há possivelmente a preocupação de que pessoas participem no teste, identifiquem falhas e não reportem, né?
acredito que essa seja ou seja, durante a pessoa, né, acaba sendo, enfim. Mas esse é um risco que continua a existir, não importa qual controle você implemente nos testes. Um partido pode enviar um participante malicioso que vai lá só para coletar informação e não relata nada ao TSE. Então, foi exatamente com esse argumento que a gente criticou bastante o termo de sigilo de 2016, porque ele não protege de um fiscal, de um participante malicioso. Perfeito. Tanto que o termo mudou. O termo mudou. Reconheço. Com relação a modelo adversarial, o TSE tem sim uma preocupação com ataques internos. O próprio processo de lacração de sistemas ele visa mitigar um ataque interno. Agora, no contexto do teste de segurança, talvez não faça muito sentido a gente modelar um atacante interno, um acesso ao código-fonte. Talvez, algo que a gente pode discutir em torno do modelo do teste. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja preocupado com essa possibilidade. Tanto é que existem já elementos para mitigar esse tipo de ocorrência. Perfeito. Temos mais perguntas na plateia? Enquanto a gente vai caminhando, temos aqui uma pergunta do Paião, temos ali também. Rodrigo, por favor. Rodrigo, uma pergunta. Posso fazer? Quem está com o microfone pode fazer. Eu estou com o microfone, Anderson. Isso. Vamos lá, ontem no Jornal da CBN, segunda edição, diz o seguinte: nenhum partido compareceu ao TSE para fazer a conferência de lacração das urnas eletrônicas. A minha pergunta aí ao Coimbra é, isso não deveria ser uma exigência para que todos pudessem comparecer e fazer essa verificação, para depois não ter nenhum interesse em pedir uma auditoria ou algo parecido? Então, de fato é muito lamentável que nenhum partido compareça ao processo de auditoria, né, as oportunidades de auditoria que estão disponíveis, né? É de fato muito lamentável. Agora, do ponto de vista jurídico, eu não sei te dizer se o TSE tem poderes para obrigar um partido político a fazer esse tipo de trabalho. Não sei se é algo que precisa passar por um projeto de lei ou não. Eu, de fato, desconheço se o TSE teria esse tipo de poder. Mas, de fato, é lamentável porque são, talvez, as partes mais interessadas no processo, né, em garantir que, de fato, aquilo que está sendo usado na eleição está funcionando de forma correta. Né. Fora que é um contrassenso, né, quando um candidato, por exemplo, questiona, e isso já ocorreu em vários pleitos, não só nesse, e o partido do candidato não enviou ninguém, enfim, para participar desse processo. Temos mais... Perdão, Diego, você quer pontuar, não? Eu já diria que a parte mais interessada é o próprio cidadão e eleitor. Então, sinceramente, não me interesso pelos interesses do partido, eles têm suas estratégias para vencer eleições. Eu sempre pontuo, né, eu sempre gosto de comentar a respeito de possibilidade de auditoria para o eleitor, para o cidadão. As eleições servem ao cidadão e não aos partidos. Essa é a minha concepção. Acho que tínhamos uma pergunta ali, por favor. Pessoal, atenção com os microfones, por favor, para a gente ter uma certa dinâmica aí. Quem é que está com o microfone? Aqui do lado esquerdo. Pronto, pode fazer a pergunta. Perfeito. Meu nome é Daniel. O Diego comentou no início da palestra que o código ele é bem extenso, aproximadamente 24 milhões mais alto só, por gentileza. Aproximadamente 24 milhões de linhas, se não me engano. Humanamente impossível analisar, faz todo sentido. A minha pergunta, na verdade, é direcionada para o Rodrigo. Eu imagino que um código desse tamanho, vocês devam ter um pipeline de desenvolvimento muito bem estruturado, com soluções de DevOps, enfim, soluções mesmo de análise de código. Poderia detalhar um pouco melhor que soluções vocês usam nesse pipeline? Legal. Primeiro, com relação ao volume de código, né? Desses 24 milhões, a gente pode destacar que boa parte é o código do próprio kernel do Linux e outra boa parte é o código de várias bibliotecas de terceiro que a gente usa, por exemplo, na urna SDL e OpenSSL. Até mesmo em determinado momento, no teste de confirmação neste ano, né, acho que a equipe do Diego pediu o código do kernel puro, né, até para comparar as modificações que a gente fez no kernel daquilo que está disponível abertamente na internet. Bom, eu não sei se eu vou conseguir falar, acho que eu não vou conseguir falar aqui completamente sobre o processo de desenvolvimento, o que a gente faz com o uso de ferramentas e tal. O que eu posso dizer é o seguinte: a gente usa o máximo de ferramentas de código livre, o nosso compilador de GCC, a gente usa análise estática de código, CPP-Check, Flow Finder, isso é rotina no nosso trabalho. A gente tem uma boa cobertura de código, uma boa cobertura de testes unitários, algo em torno entre 60% e 80%, dependendo do módulo. Existe integração contínua, a gente utiliza métodos ágeis, em particular Scrum e várias práticas do XP,
e muito teste. Existem testes em mais variados níveis, tanto pela nossa equipe de desenvolvimento, equipe própria de teste no TSE e equipes fazendo testes nos TRS. Inclusive eventos de teste periódicos, agrupando pessoas de vários regionais. Não sei se era bem isso que você tinha em mente. Perfeito. Mais perguntas? A gente tinha o Felipe Paião aqui, queria também fazer uma pergunta aqui na frente, na bancada dos jornalistas. Temos ali no fundo. Aqui é uma pergunta, Anderson. Pois não. André. Rodrigo, você comentou de todos os testes que são realizados, né, com relação à questão do código-fonte. Uma dúvida que fica é com relação ao compilador, né, porque nós sabemos no processo de desenvolvimento de software que muitas vulnerabilidades, muitas vezes, são injetadas no momento que o software é compilado. Esse ambiente onde é feita a compilação do software, né, e o próprio compilador, ele passa também por um processo de auditoria? Então, o processo de compilação ele ocorre na cerimônia pública de lacração e assinatura dos sistemas eleitorais. Várias entidades podem acompanhar, e neste ano, em particular, a Polícia Federal acompanhou esse processo de compilação. O compilador que a gente usa é o GCC, código aberto, possuímos o código-fonte dele, e ele faz parte da lacração. Ele incorpora o conjunto de software como um todo que foi fechado para a eleição. Ele pode ser auditado, inclusive, se houver interesse das equipes que estão participando desse trabalho. É importante, acho que, argumentar que esse é um ponto sensível para a segurança do sistema, porque esse é um estágio após o controle de versão do software, onde as eventuais alterações nesse instante não são traçadas pelo controle de versão, e ocorre imediatamente antes da distribuição do software para os TRS. Então, do ponto de vista de um atacante interno, novamente, não estou argumentando ou especulando que ele possa existir, mas como profissional de segurança, evidentemente, eu penso em momentos que oferecem risco maior. Esse é um ponto muito sensível, porque adulterações nesse instante de compilação vão ser propagadas para todas as urnas, na medida que a logística de distribuição de software prossegue. Curiosidade rápida, os 27 milhões existe de controle, né, nessa etapa. Né? Com a cerimônia de lacração, existe uma forma de fato, fiscalizar e acompanhar esse processo que, de fato, é muito crítico. Né? Uma curiosidade, os 27 milhões de linhas incluem os códigos do GCC, as linhas de códigos do GCC? Não, ele está isolado nessa contagem. Eu deixo a pergunta para a plateia, quantas mil linhas de código tem o GCC hoje? Temos mais perguntas aqui. Próxima pergunta, por favor. Alguém? Então, tinha aqui o Paião também queria fazer uma pergunta. Se puder trazer o microfone aqui para o Felipe, para a gente poder fazer... já está com o Felipe? Por favor, Paião. Boa noite, Coimbra. Felipe Paião, do Tecmundo. O professor Diego escreveu durante a palestra dele que o sistema de votação não é auditável. O PSDB também no relatório escreveu que não permite plena auditagem. E eu queria voltar um pouquinho mais nesse tema. A questão que eu queria saber é que mudanças, então, podem ser feitas para mitigar essa questão, ou se a urna eletrônica sempre vai ser alvo de crítica. Eu queria até saber do professor Diego se ele também acredita em qual momento que a urna vai deixar de ter tanta crítica. Só clarificando, cortou o Felipe Paião do Tecmundo. Diego. Eu respondo primeiro. Bem, eu adoraria que a experiência brasileira, que obviamente tem seu valor, meu objetivo aqui nunca foi negar o valor e o progresso que foi feito, eu gostaria que essa experiência progredisse na medida de implantar uma forma de voto impresso, inclusive o protótipo construído pelo TSE, na expectativa que a lei fosse valer para essas eleições, resolvia muitos dos problemas que surgem como críticas comuns, como vai infringir o sigilo do voto, se houver alguma alteração na trilha física, isso não vai ser detectado, vai gerar problemas. Então, o protótipo que foi construído, inclusive publicado num artigo científico, no workshop que eu coordenei, passou pela revisão por pares, todo o procedimento científico comum, era um ótimo protótipo para ser colocado em produção numa fração dessas urnas, e eu acho triste que essa experiência não vai poder prosseguir pelo STF ter suspendido a aplicação da lei, a meu ver, com justificativas questionáveis, que eram tratadas no escopo do próprio protótipo produzido pelo TSE para satisfazer os requisitos de segurança. Então, eu entendo que, quando existir um mecanismo de auditoria que seja independente do software e que leve o debate para além das fraudes e vulnerabilidades de software e essa discussão que eu considero estranha para simplesmente ter um procedimento de provar que o resultado está correto, além de qualquer margem de dúvida, a urna, não há por que mais criticar a urna. Passa a ser apenas uma crítica técnica para se evoluir do ponto de vista tecnológico. Mas o processo eleitoral passa a ser inteiramente auditável pela sociedade, diretamente pela sociedade, e eu consideraria o problema resolvido.
Rodrigo, quer falar sobre as impressoras? Traumatizou vocês muito em 2000? Não, vou chegar lá, só faço questão de respondê-lo. É o seguinte. Bom, perceba que de tudo que a gente discutiu aqui, eu acho que não dá para dizer que não existe auditoria. Existe auditoria, existem meios de se auditar o processo. Naturalmente, é válida a discussão e perfeitamente saudável sobre se os mecanismos presentes hoje são suficientes ou não e se existe espaço para a gente incluir um outro mecanismo de auditoria, poderia ser o voto impresso ou alguma outra coisa. Essa discussão precisa acontecer, ela é necessária e o TSE está aberto a discutir essa questão. Agora, não é razoável a gente argumentar aqui de que não existe mecanismo de auditoria. Existe. A gente pode discutir a completude disso, se é efetivo ou não, mas existe. Com relação ao voto impresso, bom, foi uma longa jornada, desde a aprovação da lei no final de 2015 até junho, maio deste ano, se não me engano, em que o Supremo tomou a decisão da não aplicação do voto impresso este ano. O Tribunal, desde então, de 2015 para cá, vinha se esforçando fortemente para a implantação do voto impresso, seja do ponto de vista normativo, para determinar o que fazer com o voto impresso. A lei não dizia nada, a lei só dizia que tinha que imprimir o voto, não falava nada sobre a auditoria, de fato, que se espera em torno do voto impresso. E o TSE fez todo um trabalho normativo regulamentando esse processo. Trabalho esse submetido à audiência pública e que, infelizmente, teve uma participação fraquíssima. O tribunal também teve um grande esforço em torno de software, particularmente da minha equipe. A gente fez todo um projeto de como deveria ser a cédula impressa, de como o software deveria se comportar, de como o eleitor deveria confrontar a tela da urna com o papel, quantas vezes ele poderia fazer essa conferência. Tudo isso foi resolvido em software e está disponível até hoje. O software que tem para eleição tem suporte a isso. Só está desativado, porque a gente não pode adotar, naturalmente. E, do ponto de vista de hardware, houve processo licitatório, o projeto estava em pleno andamento quando houve a suspensão pelo STF, estávamos ali em vias de receber os primeiros protótipos. Então, houve todo um trabalho em torno disso e, não sei, vamos ver agora como vai ser a decisão a nível de Supremo com relação ao futuro desse mecanismo. Perfeito. Pessoal, a gente estourou super o tempo. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante algum tempo tanto com o Rodrigo como com o Diego, o Rodrigo um pouco mais recente, e eu vou pedir uma salva de palmas para eles. Acredito que a gente tenha conseguido